Hoje o assunto é Conselho Tutelar no ECA. Será que tem pessoas que não podem ser conselheiros? Será que existem pré-requisitos para ser conselheiro? Qual que é a atribuição desse Conselho Tutelar? Será que numa cidade a gente pode ter mais de um Conselho Tutelar? Então, essas questões a gente vai responder hoje na aula 2 do nosso curso completo de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase em concursos da educação. Então, hoje na nossa super aula, na aula 2, a gente vai tirar todas essas dúvidas aí. E eu vou estar seguindo vocês aqui no chat, quem tiver no chat aí, e pode contar comigo, eu vou dar umas respostas aí para vocês. Ok? Então vamos começar? Então, Conselho Tutelar no ECA. Gente, essa é uma das aulas mais importantes se você for prestar um concurso na área da educação, cai ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Meu nome é Roberto Desan, né? E esse é o canal Pedagogia Fundamental. Tá? Então, ó, se você tiver alguma dúvida ou algum assunto, você pode digitar assim, ó, Pedagogia Fundamental e o assunto que você quer. Se você não achar esse assunto, você coloca aqui nos comentários que eu faço esse assunto para você, um vídeo desse assunto para você. Combinado? Vamos lá, então, conversar sobre Conselho Tutelar. Gente, para começar, eu vou fazer já um resumão aqui para vocês. Então, nesse primeiro slide já é um resumão aí de Conselho Tutelar, assim, bem um tópicozinho assim que sempre pedem. Aí depois a gente vai destrinchar mesmo o que a lei fala. Ok? Vamos lá, então? Então, o que geralmente é indagado aí, é perguntado nas bancas sobre Conselho Tutelar? Então, o que é um Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão, tá? Então, pode ser que eles falam que é uma autarquia, é um órgão, tá bom? E esse órgão, ele tem 3 características. A gente vai vê-las de novo, mas já vou pôr aqui para vocês, ó. Esse órgão, ele é permanente. Esse órgão é autônomo. E esse órgão também é não jurisdicional. Eu gosto de falar que é um órgão PAN, tá? Órgão PAN. Permanente, autônomo, não jurisdicional. Okay? Esse Conselho Tutelar ainda tem 5 membros. Tá? Esses membros têm validade, né? Eles trabalham por 4 anos. Tá bom? E eles podem sofrer várias reconduções. O que é isso, várias reconduções? Gente, recondução é trabalhar novamente nesse órgão. Então, ele pode ser reeleito, como se fosse reeleito. Bom, que geralmente é uma eleiçãozinha aí, né? Então, geralmente ele é reeleito. E quantas vezes esse conselheiro pode ser reeleito? Quantas vezes ele conseguir? São várias reconduções, a gente fala. Como se fosse várias reeleições. Beleza? E mais uma diquinha. Esse conselheiro ele tem que ter mais de 21 anos, né? E residir no município. Além disso, é exigido idoneidade dessa pessoa. Ok? Gente, printa a tela. Esse é o resumão do resumão do resumão. Tá? Então agora a gente vai destrinchar, então, parte por parte dessa lei. E antes da gente entrar nessa parte mesmo de Conselho Tutelar, porque tem uma parte da lei que está escrito assim, ó, do Conselho Tutelar. Aí ele vai falar do Conselho Tutelar. Tem uma outra parte que a gente já viu na aula passada, que é o artigo 56, que cai muito e fala sobre o Conselho Tutelar. Mas não assim, que é o Conselho Tutelar. É quando a gente deve ir lá e cutucar o Conselho Tutelar, né? Então, como cai demais, eu vou repetir nessa aula. É rapidão. Então, artigo 56, a gente tem que ter na ponta da língua. Ó, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos,
envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Toda vez que acontecer? Não. Sempre que esgotados os recursos escolares. Além disso, elevados níveis de repetência. Ok? Agora, do Conselho Tutelar. Então, é uma parte da lei que eles reservaram lá do artigo 131 até o artigo 140. E ele vai discutir assuntos sobre disposições gerais, né? Geralzão de Conselho Tutelar, as atribuições desse conselho, a competência de qual conselho vai ser competente aquele assunto, né? A escolha dos conselheiros e os impedimentos. Então, algumas pessoas não podem ser conselheiros. Quem será? Joia? Então, a gente vai ver tudo isso. Bora lá, então. Disposições gerais. E a gente vai lembrar as 3 características. Então, o conselho tutelar é PAN, né? PAN. De Pan-Americano. PAN. Ficou feio aqui, né? Não se consigo apagar. E nem sei mais onde está a borracha disso. Não sei. Então, ai, senhor. Vamos lá. Aqui. Opa. Aí. PAN. Beleza? Por quê? Ele é um órgão. PAN. Rede permanente. A. Autônomo. E N de não jurisdicional. Beleza? Não jurisdicional. Ele não faz parte do tribunal judicial, né? Do TJ. Não tem um juiz lá dentro, né? Ele tem conselheiros lá dentro, eleitos pelo povo, pela comunidade, pela sociedade ali. Ok? Além disso, esse conselho tutelar, ele vai ser encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei, tá? Muitas perguntas falam sobre esse encarregado e trocam essa palavra sociedade. Bom, então ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Qual lei? No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe requisito para ser membro do Conselho Tutelar, gente? Claro, né? Sim. São 3 requisitos. Vamos lá? Primeiro requisito: reconhecida idoneidade moral. Né? Essa pessoa ela tem que ter idoneidade moral, né? Para ser conselheiro de criança e de adolescente. Não é? Tem que ter a idoneidade. Tem que ter idade superior a 21 anos. Então, segundo requisito. E terceiro requisito, residir no município. Agora, gente, existem bancas que fazem uma maldade aí, tá? Por quê? Porque no direito, residir é diferente de domiciliar, né? E como a gente não é formado em direito, a gente é pedagogo, né? A gente é formado nas áreas educacionais, né? Eles trocam essa palavrinha, residir por domiciliar, tá bom? Então, tem banca que vai considerar errado isso daí. Então, lembra exatamente do jeito que está na lei. Então, requisitos, quais são os requisitos para um conselheiro tutelar? Primeiro requisito, reconhecida idoneidade moral. Segundo requisito, idade superior a 21 anos. E terceiro requisito, residir no município. São esses. Tem que lembrar dessas palavrinhas mesmo. Olha lá. Beleza? Os membros do Conselho Tutelar recebem uma remuneração? E aí, gente? Será que os membros do Conselho Tutelar recebem remuneração? Recebe din-din? Recebe dinheiro para estar lá? Recebe. E quem vai estipular quanto que um conselheiro
tutelar vai receber? O município. Uma lei municipal ou uma lei distrital lá no Distrito Federal, tá bom? Então, quanto que o conselheiro tutelar ganha? Depende da lei municipal ou da lei distrital. Tá isso? Então, conselheiros, membros do conselho recebem remuneração? Sim. De acordo com lei. E essa lei pode ser municipal ou distrital. Além disso, além de receber o dinheiro, gente, eles vão ser quase que empregados, tá? Como se fossem empregados durante aquele tempo lá de 4 anos, né? Então, além de receber essa remuneração, eles vão receber outros benefícios também. Vamos lá ver quais são esses benefícios? Ó, cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Então, eles têm aquele 1/3 de férias. Licença maternidade, tem licença paternidade e tem gratificação natalina. O que é essa gratificação natalina, gente? O 13º salário. Tá vendo? Eles são como se fossem empregados. Né? Empregados comuns. Qual o horário do funcionamento do conselho tutelar? Gente, será que existe isso na lei? Qual o horário do funcionamento desse conselho tutelar? Depende. Depende do quê? Depende da lei municipal. A lei municipal que vai regular esse horário. Então, depende de lei municipal. Ou lei distrital, se for no Distrito Federal, né? Olha lá, ó. Lei municipal ou distrital disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros. Então é essa lei que vai falar quanto que ganha, que hora que vai trabalhar e tudo isso mais. Bom, constará da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Bom, então o que é isso? Ele está dizendo assim que na hora de fazer o orçamento, porque o orçamento do município, orçamento em geral, né, das entidades, né, do município, do estado e do Brasil, né, da República Federativa do Brasil, eles são feitos por meio de leis. Então, essa lei aqui, o ECA, está prevendo que nessa lei tem uma partezinha que tem que ser reservada ao Conselho Tutelar. Né? Tem que ter uma parte falando, ó, tanto vai para o Conselho Tutelar, para pagar lá o pessoal, para pagar treinamento, né? Tem que ter recurso, porque senão a gente vai tirar o dinheiro de onde? Bom? O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante. Importante isso, é um serviço relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Presume-se que essa pessoa ela é idônea, tá bom? As decisões do conselho podem ser revistas, né? Podem ser mudadas. Eu posso mudar uma decisão do conselho tutelar? Pode, gente, pode. Então, elas podem ser revistas. Porém, eu tenho 2 requisitos para rever uma questão, né? Uma decisão do conselho tutelar. Quais são esses requisitos? Ela tem que ser revista por uma autoridade judiciária. Agora tem que ser judiciária, né? E não é qualquer um que pode pedir essa revisão, né? Não é qualquer um. Tem que ser um pedido de quem tenha legítimo interesse. Ok? Tem que ter legítimo interesse para pedir essa revisão. E não é qualquer um que vai fazer a revisão, não.
tem que ser uma autoridade judiciária, tem que ser um juiz. Beleza? Das atribuições do conselho. Então, agora a gente vai ver para que serve o conselho tutelar. Gente, é grandinho, tá? Então, é uma parte assim, grande. É uma parte que tem bastante incisos. A gente vai dar uma olhada nos incisos. Eles fazem referência a outros incisos. Então, a gente vai ver isso bem devagar para entender uma vez por todas. Bom? Então, vai assistir essa aula, não vai precisar assistir mais outra aula de conselho tutelar. Vamos lá, então? Começando, então. Atribuições desses conselhos. E antes de começar as atribuições do conselho, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, tá? E considerem ser membro do canal. Por quê? Ao clicar no botão Seja Membro, né? Aqui, escolhendo Preparação Permanente, né? Você tem vários benefícios. Como, por exemplo, a gente está resolvendo lá 100 questões do ECA. E não são só 100 questões que a gente põe lá verdadeiro e falso. Quem tiver aí na área de membros sabe disso. Não é só um PDF e eu ponho verdadeiro e falso, não. Eu ponho PDF e comento as questões bonitinho para vocês. Bom, então é um trabalho muito bem organizado, tá? Para revisar aí e gabaritar o ECA de uma vez por todas. Vamos lá, então? Atribuições. Depois da minha propaganda. Vamos lá. Primeiro, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1º, até o inciso 7º, né? Então, é uma parte que a gente tem que buscar os outros artigos. Então, o que vai falar nesse artigo 98, 105 aí? Vai falar sobre as infrações que essa criança e esse adolescente elas cometem, né? Beleza? Então, essas infrações, tá? Então, a partir dessas infrações, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar medidas, beleza? Então, as medidas que vão ser trazidas lá no artigo 101. Essas medidas, a gente vai ter uma aula específica para elas, né? Quando a gente vai aplicar medida protetiva, quando vai ser socioeducativa, bom? Então, hoje a gente só está olhando que fez essa infração, né? Eu vou aplicar uma medida protetiva descrita lá no artigo 101 e esse conselho tutelar tem a atribuição de aplicar as medidas do inciso 1 até o inciso 7. E essas medidas vão além do inciso 7. Né? Então, além do inciso 7, não é o conselho tutelar mais. É só até o inciso 7. Vamos ver quais são essas medidas. Vamos lá. E a gente precisa ver. Deixa eu sair da frente. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento obrigatórios. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Continuando, vai até o 7. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio ou promoção da família, da criança e do adolescente. Tá vendo aí que o cerne, o objetivo aí do ECA é preservar a família natural. Tá vendo que são várias medidas que tentam reagrupar essa família de novo. Tá? Olha lá, 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras ou toxicômanos. E 7. Acolhimento institucional. Beleza? Então, até o 7, o Conselho Tutelar pode fazer. Continuando, então, nas atribuições. Segunda atribuição. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7 também. Então, vamos lá. Existem momentos
em que os pais vão pisar na bola, né? E eu posso aplicar medidas aos pais. Em vez de aplicar medidas à criança ou ao adolescente, eu vou aplicar uma medida ao pai. Vou chamar o pai e falar assim, ó, você vai ter que fazer tal coisa, né? E aí, além disso, o conselho tutelar, ele vai lá atender e aconselhar esse pai, tá? Em quais medidas? Da 1 até a 7. Vamos dar uma olhada em quais são essas medidas. Então, isso é quando o pai pisa na bola, hein? Medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. 1. Então, todas essas que eu pus, o conselho tutelar pode aplicar, tá? Então, vai ter medida além dessas? Vai ter. A gente vai dar uma olhada em aula específica, beleza? Vamos lá. 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. 3. Encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, tá vendo aí? Tá ajudando essa família. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E 7. Advertência. Ok? Beleza? Agora a gente vai para as outras atribuições que não precisam da gente ficar procurando outros artigos aí. Vamos lá? Agora vai ser um pouco mais fluido. Vamos lá. Então, terceira atribuição. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, então, o próprio conselho tutelar, ele vai executar suas decisões. E para isso, ele pode fazer algumas coisas. O quê? Ele pode requisitar serviços públicos nas áreas da saúde e educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Bom, então ele pode mandar um ofício lá para a escola pedindo alguma coisa, né? Ó, requisitar serviços públicos na educação. Ele pode também pedir para o hospital, né? Ou para outros. Bom, tudo bem? Vamos lá. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, ele pediu para a escola fazer alguma coisa, né? E a escola não fez, não deu justificativa, ele vai lá e representa no juiz. Ele vai lá e fala para o juiz, fala, ó, juiz, não está acontecendo aqui. Eu posso fazer isso, mas eles não querem fazer. Bem? Aí o juiz toma providência. Joia? Continuando nas atribuições. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101, inciso 1, até o inciso 6, que a gente já viu quais são, né? Para o adolescente autor do ato infracional. A gente vai dar uma olhada em ato infracional, mas em outra aula, ok? Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, lembra que a gente falou da lei orçamentária? Então, o próprio Conselho Tutelar pode auxiliar esse Poder Executivo, né, a Prefeitura, né, a fazer essa proposta de programas de atendimento aos direitos das crianças e do adolescente. Tranquilo? Continuando, então. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal. Gente, eu não trouxe esse artigo porque é uma aula específica de ECA. Você vai atrás desse artigo se a Constituição e nesses artigos da Constituição caírem em sua prova, né? Então você não vai atrás disso se não está pedindo no seu edital, ok?
Então foi por isso que eu não trouxe. Os outros eu trouxe por quê? Eu mencionei, porque quando a lei mencionou a própria lei, então tem que trazer para vocês, para falar o que está escrito lá naquele artigo. Mas como ela mencionou outra lei, né, na verdade mencionou a Constituição, que é a nossa lei maior aí, então eu não trouxe por quê? Porque isso daí você vai pesquisar se cair na sua prova, se tiver no teu edital, Constituição Federal e o artigo lá, beleza? Vamos lá, 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência, tá? Na sua competência. Ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina a seus familiares e a testemunhas de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Acabando. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, né? Então, ele não consegue já afastar esse agressor, ele vai requisitar aí a autoridade policial, né, ou judicial, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como revisão daquelas já concedidas. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de provas nas causas que envolvam violência contra criança e adolescente. São 20, hein? Tá acabando. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e adolescente. E o último, representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Então, ó, isso daí é para proteger aquela pessoa que denunciou o crime, né? Que denunciou que a criança estava sofrendo. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará o incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação e apoio à promoção social da família. Então, ó, tendo que afastar a pessoa do convívio familiar, ele tem que comunicar ao Ministério Público. Bom? Beleza, gente? Vamos passar para a competência. Então, ó, essa parte de atribuição é meio maçante mesmo. Tá bom? Eu tive que ler porque eu não posso mudar as palavrinhas ali. Tá? Então, bastante mesmo. Agora vamos falar de competência.
Então, o que é esse trem de competência aí? Gosto de competência. Competência é assim: ocorreu um fato. Qual o conselho tutelar que vai ser responsável por aquele fato? É isso que trata a competência. Tá bom? Então, quando a gente fala de competência, ele vai se referir a outro artigo. Ele fala assim: a competência se dá de acordo com o artigo 147. Então, nem trouxe o artigo que fala do conselho tutelar aqui, para se referir a outro. Eu já trouxe o artigo 147. Dá uma olhada nele. Ó, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Então, aconteceu, o adolescente aprontou, está numa cidade A, ele mora na cidade A. E aprontou alguma coisa lá na cidade B. Aqui mora o adolescente e os pais. A competência é de qual conselho tutelar? Hein? É lá do conselho tutelar dos pais, lá da cidade A. Entendeu? Então, pelo domicílio dos pais ou responsável. 2. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Então, o adolescente não tem pai, não tem responsável. E aprontou lá na cidade B. Então, vai ser na cidade B. Beleza? Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão ou continência, né? E prevenção. Então, ó, se caso o que ele fez aqui foi um ato infracional, a gente vai ver que é um ato que ele é definido como um crime ou uma contravenção penal. Então, se ele fizer alguma coisa nesse sentido, aí sim vai ser a autoridade do local que ele fez ou deixou de fazer. Tá? Porque existem atos, existem crimes que você deixa de fazer alguma coisa e vai ser crime. Né? Mas com criança e adolescente a gente não fala sobre crime, a gente fala de ato infracional. Bom? Beleza? A gente vai ter uma aula disso. Vamos lá. A execução das medidas pode ser... Eu estou na frente, né? A execução das medidas poderá ser delegada. Então, poderá ser dada a outra pessoa, né? A autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Bom, isso daí é em caso que aconteça em transmissão de televisão, tá? Então, aconteceu nessa transmissão da televisão. Quem vai aplicar? É a autoridade judicial local da sede estadual dessa emissora, tá? Ou rede de emissoras. Escolha dos conselheiros. Como a gente vai fazer essa escolha desses conselheiros? Vamos lá. Quem estabelece esse processo de escolha? Quem vai fazer o processo de escolha é uma lei municipal. Lei municipal. Ou distrital também, né? Se for no Distrito Federal. Tá? Quem realiza essa escolha é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E alguém vai fiscalizar. Alguém vai fiscalizar essa escolha, né? Tem que ser fiscalizado. Quem que é? O Ministério Público. Ok? Cada município pode escolher sua data para o processo de escolha. Então, aqui eu vou fazer em janeiro.
Lá no meu vizinho aqui, ele vai fazer em novembro. Gosta mais de novembro. Aí no outro, ele vai fazer ali no Natal, toda vez que tiver Natal. Pode isso? Não. Não pode. Tem que ser uma data unificada. Data unificada para a escolha. Então, cada município pode escolher a sua data? Não. A data unificada. Ok? Então, que data que é essa? Qual que é a data escolhida? É o primeiro domingo de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. E ele acontece a cada 4 anos. Então vamos lá. Quando é escolhido o conselho tutelar? Quando é escolhido o conselheiro do conselho tutelar? Ele é escolhido no ano subsequente ao ano que a gente escolhe o nosso presidente. Ok? Então, escolher o presidente no ano, no próximo ano a gente vai escolher o conselheiro. E qual que é a data da posse? Dia 10 de janeiro. Gente, tem tudo isso no ECA? Tem, tá? Dia 10 de janeiro ao ano subsequente da escolha, né, gente? Tem que ser no ano seguinte, tudo bem? Então, primeiro, tem a escolha do presidente nacional, tá? Depois, no outro ano, escolha do conselheiro. E o conselheiro começa no outro ano, né? Porque se a escolha é em outubro, ele vai começar no outro ano, dia 10 de janeiro. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado, proibido ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive bens de pequeno valor, inclusive uma boneca lá para o filho da pessoa, né? Um brinde de pequeno valor, inclusive isso. Né? Então, essa parte do ECA, ele prevê a proibição da compra de votos. Ele está tentando comprar o voto de alguém aí. Né? A gente vai ver os impedimentos. Para terminar, impedimentos. Quem não pode ser conselheiro? Lá? Ó, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio. Eu quero que vocês grifem isso. Cunhados durante o cunhadio. Tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Então, por que é cunhado durante o cunhadio? Então, quando você é cunhado, durante a parte que você é cunhado, né? Se por acaso o seu irmão lá largar da pessoa, você não vai ser cunhado mais. Então aí pode, tá? Então é cunhado durante esse cunhadio. Tudo bem? Estende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Ok? Chegamos ao final de uma aula, tá? Falamos bastante aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado você, tá, a contribuir aí com esse processo que é estudar para concurso público. Tá? É um processo aí, às vezes demora um pouquinho, mas no final tem uma recompensa muito grande. Então, espero ter contribuído com vocês aí, né? Espero que vocês alcancem aí o cargo de vocês estão almejando. Ok? Então, aula 2 terminada. Vejo vocês na aula 3. Aula 3 amanhã.
às 20 horas. Vejo vocês lá. Muito obrigado.